Olá, eu sou o Denilson e no vídeo de hoje nós vamos ver brevemente a história das células fotovoltaicas. Também vamos analisar em profundidade uma nova tecnologia que a Canadian Solar está lançando aqui no Brasil, os módulos Half Cell. No século XIX, o efeito fotovoltaico foi descoberto por meio das experiências do físico francês Alexandre Edmond Becquerel. Em 1839, ele construiu a primeira célula fotovoltaica do mundo. Já em 1873, um engenheiro chamado Willoughby Smith falou pela primeira vez sobre o efeito da luz de selênio durante a passagem de uma corrente elétrica, no seu artigo escrito pela revista Nature. Mas foi só 10 anos depois, em 1883, que as primeiras células fotovoltaicas foram construídas por Charles Fritts, que cobriu o selênio semicondutor com uma camada extremamente fina de ouro, de modo a formar junções. O dispositivo teve cerca de apenas 1% de eficiência, mas era só o começo da história das células fotovoltaicas. Já nos anos 50, o químico Calvin Fuller desenvolveu o processo de dopagem do silício. Com a contribuição do físico Gerald Pearson e também de Darry Chapin, o experimento foi melhorado com o passar dos anos. Assim, a primeira célula solar ela foi totalmente apresentada numa reunião anual da National Academy of Sciences, em Washington, e anunciada numa coletiva de imprensa no dia 25 de abril de 1954. Atualmente, o desenvolvimento das células fotovoltaicas estão bem evidentes. Hoje, os painéis solares ou os módulos fotovoltaicos são compostos pelas seguintes camadas: uma camada de EVA, uma camada que é a célula, que pode ser de silício monocristalino ou até mesmo de silício policristalino nos módulos padrões mais encontrados no mercado. Depois, outra camada de EVA, uma lâmina posterior que é chamada de backsheet e o frame de alumínio. Também é possível encontrar os módulos sem esse frame de alumínio. Então você substitui o frame por duas camadas de vidro. São os módulos conhecidos como double glass. A Canadian Solar tem muito orgulho em participar e contribuir ativamente com o avanço dessa tecnologia. Com base nisso, nós temos também o prazer de apresentar as mais novas soluções de painéis solares com a tecnologia Half Cell ou Dual Cell. O nome da família vem de uma palavra em inglês, cool, que significa resfriamento, fazendo uma alusão à baixa temperatura de operação dessa tecnologia. Essa nova família da Canadian Solar conta com módulos de 120 ou 144 células no mesmo dimensional de um módulo padrão de 60 ou 72 células. Na família Q-Power, os módulos de 120 células, mono ou policristalino, com potências de 275 watts até 310 watts pico, vêm com um frame de alumínio. Já na família Q-Max, temos os módulos de 144 células, mono ou policristalino, com potência entre 330 watts até 370 watts, com um frame de alumínio. A família Q-Diamond ela tem as mesmas especificações da família anterior, a Q-Max, porém ela não tem o frame de alumínio, como nós comentamos. Ou seja, ela é um módulo do tipo Double Glass, que tem uma melhor aparência estética em relação aos módulos padrões. A Canadian Solar fornece a garantia de 10 anos contra os defeitos de fabricação nos módulos e também garante 25 anos de 80% da eficiência dos painéis solares. Todos os modelos fabricados pela Canadian têm 5 busbar, que são tiras bem finas de alumínio ou cobre que conduzem energia entre as células. O fato de ter 5 busbar reduz as percas de resistência interna e aumentam assim a eficiência dos painéis. O frame dos painéis Canadian
ele tem uma espessura de 40 milímetros e também contam aí com conectores com proteção IP68, que é o mais alto grau de proteção para conectores de painéis solares. Isso quer dizer que, após ser feita a conexão elétrica e mecânica desses conectores, eles podem até mesmo ficar submersos em água por determinada quantidade de tempo. A tecnologia Half Cell também garante uma menor temperatura de operação do módulo e menor temperatura de hotspots ou pontos quentes. A interconexão das matrizes permite 100% mais tolerância a falhas. E também o design da Micro J-Box, a Junction Box, reduz a temperatura do diodo em até 10 graus Celsius, melhorando a confiabilidade do sistema. Devido à sua construção e ao arranjo interno, a corrente que circula por esse painel ela é reduzida pela metade. Isso diminui o efeito Joule e também as possíveis perdas por indução. Como vocês podem ver, a célula padrão ela é dividida no meio, então isso é possível para reduzir os pontos de aquecimento e também melhorar a eficiência. Hotspots são áreas de temperatura elevada que afetam apenas parte do painel solar, como nós já mencionamos. Os hotspots são o resultado de uma diminuição localizada da eficiência que resulta numa menor saída da potência desse módulo afetado. Os hotspots podem ocorrer quando determinada potência é dissipada em apenas uma área localizada desse painel. Os hotspots geralmente são estáveis e geralmente eles podem se intensificar e até mesmo levar à falha total e à perca de desempenho do painel em termos de produção de energia e também em termos de segurança. A tecnologia de módulos Half Cell da Canadian, eles conseguem operar em uma temperatura cerca de 30 graus Celsius a menos que um módulo padrão, evitando assim o surgimento de hotspots. Os painéis com a tecnologia Half Cell são ideais para regiões mais quentes, pois eles geram cerca de 3 a 5% mais energia em comparação aos módulos convencionais. Tudo isso porque nós temos uma diminuição nas percas de potência em razão da existência de um menor coeficiente de temperatura ligado a esse painel. Embora também as células de silício tenham certa flexibilidade, elas podem ser afetadas por rachaduras induzidas pela pressão, que são tão pequenas que elas são até impossíveis de ser vistas a olhos nus. Essas rachaduras são chamadas de microcracks. O efeito de longo prazo das microcracks pode diminuir o desempenho e a eficiência final do painel solar. Os microcracks podem ser causadas pelo manuseio incorreto das células solares durante a fabricação, geralmente através de sistemas que não são automatizados. Também podem ser danificadas devido ao transporte feito de maneira incorreta, ou a má instalação, ou a vibração muito forte também, ou até mesmo um choque. Uma vez que o microcrack aparece, ele pode ir aumentando de tamanho com o passar do tempo, e até mesmo ele pode prejudicar a célula fotovoltaica por completo. Com a tecnologia Half Cell, a propagação desses cracks, dessas rachaduras na célula, para nas bordas ou em uma das busbar. A área de impacto do microcrack tem uma redução muito significativa, de até 50% na tecnologia Half Cell. Também essa tecnologia, ela te ajuda em situações de sombreamento, com a diminuição do efeito de sombreamento, uma vez que o módulo é dividido em 2 circuitos distintos. Então, como vocês podem ver na figura, caso haja um sombreamento na parte inferior ou na parte superior do módulo, ainda assim é possível gerar 50% da energia com a máxima eficiência, ao invés de perder toda a geração, como ocorre nos módulos convencionais.
Um outro benefício que os módulos Half Cell nos trazem está relacionado com as maiores potências nominais que encontramos nesses módulos. Com módulos de maiores potências, nós podemos diminuir até mesmo a quantidade de estrutura metálica utilizada na instalação, a quantidade de cabos e também, em alguns casos, até mesmo a quantidade de mão de obra utilizada. E isso torna o sistema mais barato. A Canadian Solar tem sido pioneira na tecnologia dos módulos Half Cell desde o ano de 2009. Então, de lá até hoje, o presente momento, mais de 10 megawatts dessa tecnologia foram instaladas desde então. Isso dá a garantia de que os painéis são confiáveis e testados em diferentes mercados ao redor do mundo. Então, não é uma novidade para a Canadian Solar. Nesse momento, você pode estar pensando que todas essas vantagens e benefícios que nós apresentamos até agora só podem encarecer demais o valor dos painéis. Mas não é verdade. Os custos, eles são bem pequenos. Todas as tecnologias aqui que nós consideramos presentes nos módulos Half Cell, eles geram um aumento no custo por algo próximo de 1 centavo de dólar por watt. Então é um valor não tão grande, né? Bem insignificante no custo total da sua instalação na sua usina solar. Então, nós vimos até aqui as vantagens e também os benefícios da tecnologia Half Cell. Então, vimos até aqui algumas vantagens e benefícios da nova tecnologia da Canadian Solar, a tecnologia Half Cell. A partir de agora, nós vamos ver então, como de costume, algumas dicas sobre armazenagem, manuseio, instalação e até mesmo manutenção dos painéis solares da Canadian Solar, para que você, distribuidor, integrador ou instalador de sistemas fotovoltaicos, possa aplicar e até mesmo aprimorar as suas instalações. Todas as dicas que nós vamos dar aqui e também as sugestões, elas estão no manual do instalador da Canadian Solar. Para maior detalhamento ou maiores informações, nós solicitamos que você possa consultar o último manual disponível da Canadian Solar. O link para o download desse manual vai estar aqui na descrição do vídeo. A primeira dica que nós vamos dar é com relação aqui ao manuseio, ao transporte, né? Ou seja, como nós podemos descarregar os painéis solares da Canadian. Então, o responsável pela descarga desses painéis, dos pallets, precisa ser um profissional qualificado para a operação de um guindaste ou até mesmo de uma empilhadeira. Se for utilizar uma empilhadeira, é imprescindível a utilização de um amortecedor, como vocês podem ver na foto, para reduzir os impactos do pallet com a empilhadeira. Se for utilizado um guindaste, nós sugerimos o uso de ferramentas para a fixação da parte superior e inferior do suporte. É recomendável a elevação com cuidado para evitar a quebra no vidro dos módulos. Então tem que operar com cuidado. Uma outra dica que nós vamos dar é onde nós podemos armazenar os módulos. Então a primeira dica é que eles devem ser armazenados em uma superfície plana. Também, se precisar empilhar os pallets dos painéis, só são recomendáveis o empilhamento de 2 caixas ou de 2 pallets para maior segurança. O local para armazenar os painéis deve ser um local seco para evitar a umidade e a degradação da caixa de papelão. Se talvez os módulos vão ficar muito tempo armazenados, ou talvez vai ser preciso deixá-los em um local externo, nós sugerimos que os mesmos sejam protegidos com uma lona para a preservação do produto e também das embalagens. Na hora de desembalar o seu pallet, de abrir a caixa, os módulos podem ser desembalados e empilhados e protegidos adequadamente, conforme mostra nas figuras. Os módulos, eles devem ser empilhados na horizontal
e em seus respectivos suportes ou suas cantoneiras. Caso contrário, vai afetar aí a vida do painel, talvez quebrando o vidro ou até mesmo formando os microcracks nas células. Então, muito cuidado também ao acondicionar os módulos em determinado local. Com relação ao manuseio ou transporte, os módulos devem sempre ser transportados por 2 pessoas. Não recomendamos colocar os módulos sobre a cabeça ou arrastar os módulos pelo cabo da caixa de junção, conforme conseguimos ver também aqui nas imagens. As dicas de instalação: primeiro, se você vai utilizar uma abraçadeira, para o módulo padrão, o comprimento de abraçadeira deve ter mais de 40 milímetros e as abraçadeiras devem sobrepor o módulo no mínimo em 5 milímetros. Para o módulo Double Glass, que é o módulo sem o frame, as abraçadeiras devem ter uma espessura mínima de 3 milímetros e as abraçadeiras devem sobrepor o módulo entre 13 e 15 milímetros. Então, estar atento a esses detalhes. Agora, se você vai utilizar o modo parafusado, cada módulo deve ser parafusado no mínimo em 4 pontos, de 2 lados contrários, utilizando os furos internos do módulo. O torque de aperto deve ser algo entre 4 e 6 newtons para os parafusos da rosca M6 e entre 10 e 17 newtons para parafusos com rosca M8. Nós recomendamos também que a instalação dos módulos comece do topo para baixo, para evitar pisar ou pressionar a superfície dos módulos. É aconselhável também o uso de um guia para garantir que os módulos fiquem perfeitamente alinhados durante a instalação. A instalação deve ser feita com muito cuidado. Em hipótese alguma, caminhe sobre os módulos e nem use nenhuma ferramenta para bater nos módulos, para evitar aí arranhões, a quebra do vidro ou até mesmo os microcracks. Após a instalação, o módulo deve ser conectado utilizando o conector para fixá-lo na estrutura de apoio. Também é bom evitar que os cabos fiquem muito tensionados. Para preservar a vida útil dos seus painéis, é necessária a manutenção periódica para manter eles sempre limpos, talvez de fezes de animais, sementes, de pólen, de galhos, de folhas de árvores, poeira e outras coisas. O sistema deve ser revisado a cada 60 dias para verificar a integridade do cabeamento e da estrutura de apoio. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer mais informações sobre os painéis solares da Canadian, ou até mesmo tem sugestões de temas para os nossos vídeos, deixe sua pergunta ou comentário que nós vamos ter o prazer de te ouvir e de te ajudar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo para nos ajudar a continuar fazendo conteúdo como esses. Também, quando você se inscreve no canal, você tem a comodidade de ser avisado quando tiver um vídeo novo disponível. Muito obrigado por nos assistir e esperamos vocês nos próximos vídeos. Até logo!